mais um palestrante nacional, dessa vez... Mais um professor do Tech Channel, né? Mais um professor do Tech Channel. Também tem sua escola no estado do Rio de Janeiro. Sim, tá aqui representando o Rio de Janeiro, professor. Representando o Rio de Janeiro. Isso mesmo. E também, para nós, é um exemplo de dedicação. Sim. Né? Nós sempre vemos aí esse professor muito aplicado, estudando, compartilhando nas redes sociais, porque, como eu disse, o compartilhamento... O compartilhamento das informações, faz parte do crescimento, né? Isso mesmo. Então, esse professor que vem aí, nós já tivemos algum incidente. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: Leandro, eu quero tomar um curso com você. Eu falei: eu não dou aula, professor. Isso era egoísmo da minha parte. E hoje está aqui com nós, podemos compartilhar esse cenário, essa experiência incrível. Então vem com vocês aí, Fagner Freire, direto do Rio de Janeiro. Uhul! Mais conhecido como Selva. Selva. Como é esse? Selva. E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire da King Cursos RJ, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar presente aqui. Michele, Leandro, como ele mencionou, a gente se conheceu assim. E isso é para que vocês possam perceber que o mundo realmente dá voltas. Né? Primeira vez que eu fui com o Leandro, eu fiquei encantado lá, porque eu acompanhava o Leandro nas sociais. E aí a primeira oportunidade que eu tive, eu sentei do lado dele e, Leandro, pô, cara, eu admiro o teu trabalho, eu sempre tive humildade. Né? Exato, isso sim. Eu sentei do lado dele e falei: Leandro, pô, cara, eu tô feliz de estar aqui e eu queria fazer um treinamento com você. Eu não dou aula para quem dá aula. Eu já mais bruto, rústico e sistemático que eu sou. Jogou cafinho de longe, mas né? Entendam rapidamente como são as coisas. Eu não levei isso pro coração, não. Eu continuei admirando e entendi que isso daí foi alguns percalços que aconteceram na trajetória dele que fez com que ele tivesse com o coração duro. E ele aprendeu também, certo? não é? Que as minhas defesas, não, ser humano? Na primeira oportunidade que teve, um treinamento dele com o mestre Carlos Quiceno, eu falei isso no ano passado e vou falar novamente, eu não estava com condições financeiras de vir, ele falou assim: Fagner, vem e vê como que você pode pagar isso, e a partir daí, né, eu acho que eu te devo, até hoje eu estou te devendo. Tá gerando juros? O Pix tá aí, né? E hoje em dia, 10% ao mês. É uma honra para mim falar assim que eu faço parte da equipe do Leandro Jumper, né? Eu faço parte do corpo técnico lá da Tech Channel, ministro treinamentos intermediário Android, e esse é o tema que eu vou abordar para vocês aqui hoje. E as turmas cada vez mais cheias, né, professor? Graças isso é o melhor recompensa, né, pelo seu estudo, isso faz, como assim o Leandro bem diz, né? isso faz com que a gente perceba que nós estamos no caminho certo. Isso mesmo. Né? Para quem não conhece um pouco da minha história aí, se puder pôr no telão, eu agradeço. Eu trabalho com iniciei com eletrônica aos 13 anos de idade, né? Por gosto, a profissão. Há 7, 8 anos eu trabalho com smartphones, né? 7 anos eu trabalho com smartphones e há uns 4, 5 anos eu ministro treinamentos de smartphones, né? Lá no estado do Rio de Janeiro eu tenho um projeto que é aqui em Cursos RJ, né? Que ministra treinamentos do básico ao avançado lá, multimarcas. Aqui na Tech Channel eu sou responsável pelo intermediário Android, como eu bem disse, é o tema que eu vou abordar para vocês aqui hoje, o intermediário Android, perfeito? Isso é legal, então, Fagner, porque a eletrônica, quando você tinha 13 anos, avança, mas ela segue sendo a mesma. Um resistor de antigamente só vai mudar que hoje a gente não tem... O tamanho. Mudou o tamanho, né? Que a tecnologia é CMD. Exato. Perfeito? E a gente também não encontra mais hoje em dia os resistores que entravam em curto. Né? Pô, resistor entra em curto? Lembra? Porra, eu consertei TV a válvula. Pô, tá ficando velho, 40, vai ter 41. Tá com 60 ou quê? Tô quase encostando no guia. Eu não sei do que, eu não sei do que Antigamente você tá nós tínhamos os resistores de fio, né, Leandro? Exatamente. Resistores de fio. Os grandes. Resistor de fio entrava em curto, sim. Então, quando fala isso daí que resistor entra em curto, o pessoal toma um susto, mas hoje em dia não, mas antigamente sim. Perfeito? Então, esse daí é o tópico que nós vamos abordar aqui na nossa apresentação. Eu prezo, sempre nos meus treinamentos, mostrar para vocês o funcionamento. Qual o objetivo de um treinamento intermediário? O objetivo de um treinamento intermediário é mostrar para vocês o funcionamento de cada setor. O setor de carga, setor de backlight, octa DC, DC, certo? As pessoas desprezam muito um treinamento intermediário achando que somente rebalem.
E quando chega lá no meu treinamento, se perde um pouco. Já tem alunos que fizeram um treinamento comigo, e eu também dou uma palavra de incentivo, que o primeiro passo é vocês entenderem qual é a sua dificuldade. Não viver de status. Se você tem dúvida de iniciante, as pessoas desprezam o treinamento iniciante do professor Adeilson. É só troca de tela e conector de carga. Chega no treinamento do Adeilson, o Adeilson está com a marcha. Chega no meu, está com marcha. Exatamente. Certo? E então, assim, Fagner, é algo também, às vezes, que acontece o seguinte, aí você faz parte da humildade. O que te faz grande, o que te faz crescer é a tua humildade. E nós sempre trilhamos esse caminho. Se você não tem um nível, você tem que chegar para mim, veja, eu não sei. Agora, o técnico, às vezes, ele é assim, ele trocou a memória a nível avançado. Eu quero fazer um curso de avançado porque eu sou avançado. O que acontece? Quando ele cai num treinamento realmente nível avançado, ele tem esse problema. Pede socorro. Mas ele, às vezes, é tão orgulhoso que ele acaba não falando, e às vezes aquilo não acaba sendo produtivo para ele. Então, o primeiro passo é você ter a humildade. Mas também, Leandro, às vezes ele não sabe que ele pulou essa etapa. Ele quer subir já para o quinto andar. O que acontece? As pessoas, às vezes, falam assim, que o rapazinho lá da recepção me enganou. O Ever. Everaldo é que atende vocês aí, eu brinco de Ever. Ele vai se basear pelas informações que você passa para ele. Assim como você vai se basear pelas informações que o cliente passa para você. Então, você vai traçar uma linha de ação, uma linha de diagnóstico. Não que você vai desconfiar 100%, mas também não vai confiar 100%. Mas se você chegar para um treinamento lá, para o Everaldo e falar assim, cara, eu já sei trocar tela, já faço isso, faço aquilo, pô, então vai para o intermediário. Sim. Entende? Chega no intermediário, pô, vai ensinar a trocar conector de carga? Não, cara, isso é lá no lá atrás, né? Entende? Então, isso daí que vocês têm que ter em mente. Os meus treinamentos, eu tento explicar o máximo do funcionamento de cada setor. Quando você vai para o treinamento do professor Guinardi, que é o treinamento avançado, qual é a metodologia dele? Qual que é a dinâmica de um treinamento avançado? Vai se apresentar, professor Guinardi, senta e começa a reparar. Curto, primário, secundário, terciário, backlight, octa-DC-DC, Wi-Fi, falhas de CPU. Mas como que você faz isso? Sim. Como que funciona? Não, aí tu tem que voltar lá para o professor Fagner. Sim. O que é malha primária, secundária, terciária? Isso você já tem que aprender no intermediário, tá entendendo? Então, você tem que ter o autoconhecimento para que você possa avançar. Se você não tem a humildade de saber aonde você está, você vai se perder no meio do caminho. Eu penso assim, tudo tem sua linha do tempo, né? Sua trajetória. Justamente. É a mesma coisa de você falar que quer estudar medicina e já querer ir para a cirurgia, né? Justamente. Então, eu acho que são etapas que são cruciais para o desenvolvimento e é importante, às vezes, correr. dar uma retornada também. Eu acho que isso não é problema, né, professor? Claro, sempre às tem vezes que estar relembrando. Tem que retornar um pouco. Exato, né, claro. Eu tenho vários alunos que já me passam por essa situação, de que às vezes, não, Leandro, me explique isso que eu não lembro, mas tem humildade de falar, né? Sim. Às vezes eu fiquei muito tempo sem reparar, eu esqueci, você faz parte de tudo, né? Então a humildade para você saber onde você quer chegar é importante nesse sentido. Justamente. O professor Fagner vai explicar para vocês, então, hoje um pouquinho de funcionamento das coisas, né? Setor de carga. Um setorzinho de carga. Sim, para que Android, né, para que vocês possam entender um pouco esse setor aí, tá? Então, nós temos aí o padrão V8, né, bem conhecido, aí, geralmente é constituído de 5 terminais. Eu tenho, no terminal 1, eu tenho quem? VBus. O que é a VBus? V de tensão, bus de barramento. Então, eu pego essa tensão provida da origem da inserção de um carregador, né, pelo pino 1, essa tensão vai até um CI de carga qualquer. Esquece nesse momento que eu tenho aí um IFPMIC ou um CI de carga, quais a diferença deles. Então, qual que é a finalidade de você conectar um carregador? Obviamente, carregar uma bateria. Então, se eu quero achar o CI de carga, eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar aonde essa malha, que é chamada de malha VBus nos Androids, a maioria é chamada de malha VBus nos Androids, é para onde que é a origem dela e o percurso e o destino, e aonde está conectada a minha bateria. Então, aqui entra a VBus, aqui eu tenho a bateria. Vai apontar para o meu CI de carga, independente se ele é IFPMIC, se ele é só um CI de carga, enfim. Perfeito? Então, vocês percebam aí que eu já pus 2 terminais a mais, porque tem conectores ali
você vai falar assim, pô, Fagner, então falou que são 5 terminais. Eu tenho o VBus, que é o terminal 1, eu tenho ali também, no terminal 2, o D-, tenho o DP, né? Tem o ID, que é responsável pelo reconhecimento de acessórios OTG, e em alguns casos, alguns aparelhos, eu tenho mais 2 terminais. Olha lá, que é o S1 e S2. Potência ACC, o que seria isso? Um acessório, que às vezes precisa ali de uma corrente, e aí você percebe também ali que eu tenho, nessa arquitetura do USB conector ali, eu tenho um OVP. Aqui, nesse OVP aqui, eu tenho aqui, ó, a entrada do meu OVP, que provê daqui, né? Entra aqui no meu OVP e vai sair lá para o meu CI de carga. Sendo que aqui eu tenho uma malha primária. Essa malha primária retorna para cá e vai sair aqui, ó, lá. Tá vendo? E aí vai vir aqui, ó, para os terminais de S1 e S2. Então, em alguns casos, eu não tenho somente 5 terminais. Já começa a diferenciar um pouco. As pessoas, quando se deparam com um conector desse, que já tem mais terminais, ficam um pouco perdidos. Mas não tem que se perder, porque eu não vejo nada demais quanto a isso. Eu tenho esse dock aí, que dá para que eu possa efetuar algumas medições, né? Em vez em quando, eu vou estar falando aqui aferições, porque até pouco tempo eu estava mencionando muito, efetuar aferição, mas a norma mudou. Então, aferição, agora, diante da norma, é calibração. Então, eu vou falar aferição, mas é medição, tá? Como a norma mudou agora, há pouco tempo, e agora a aferição está relacionada à calibração, né? A gente tem que efetuar a medição, perfeito? Então, nesse caso aí, eu posso fazer algumas medições para verificar se eu tenho ligação. Como assim? Eu, utilizando o meu multímetro, eu posso estar utilizando a técnica de condução reversa, que é a escala de semicondutores, conhecida como escala de diodos, tá? Eu posso fazer a medição, né, utilizando a técnica de condução reversa para verificar se eu tenho ligação de um ponto A com um ponto B. Vejam, não comunicação, para eu verificar se eu tenho ligação de um ponto A com um ponto B. Por quê? Porque esses valores de referência são provenientes dos semicondutores. Percebam, quando vocês pegam um multímetro, se vocês forem pôr na escala de diodo, e vocês forem pegar outro multímetro e pôr na escala de tensão contínua, vocês vão verificar que vocês têm tensão na ponteira desse multímetro que vocês botaram na escala de diodo, que é a escala de semicondutores. Não é somente a escala de diodo, porque ela mede circuitos integrados também em queda de tensão, perfeito? Esses valores são provenientes, assim como eu disse, dos semicondutores. Por quê? Os semicondutores vão ter ligação com o ground, com terra, tá? Então, nesse caso, quando vocês pegam a ponteira, como que é a técnica de condução reversa? Escala de semicondutores, a ponteira vermelha vai no ground e a ponteira preta vai, o quê? Nas medições. Mas vejam bem aqui, ó, se vocês forem perceber, vamos supor aqui, eu tenho um diodo aqui, tá? Eu tenho um diodo. E aí, o que vai acontecer? Um lado está ligado no ground, outro lado está ligado na malha. Perfeito? Assim como o circuito integrado é um semicondutor. Um lado está ligado no ground e o outro lado está ligado na malha. Então, quando eu pego a minha ponteira, e percebam, se vocês forem analisar os semicondutores, os diodos, eles sempre não, né? Porque eu tenho lá o diodo de backlight que está em série. Mas, se vocês forem pegar os diodos que estão numa malha VCC é a tensão de coletor constante, que VCC é uma tensão positiva qualquer. Se vocês forem pegar o diodo que está conectado nessa malha, por padrão, ele está polarizado inversamente, porque no diodo eu tenho 2 tipos de polarização. Polarização direta, polarização inversa, certo? Então, o diodo não tem polaridade. O diodo tem polarização, tanto é que eu trabalho com ele, dependendo da minha aplicação, eu posso pôr o positivo no anodo e o negativo no cátodo e vice-versa. Sendo que aqui eu tenho uma polarização inversa. E se eu tenho uma polarização inversa, como que está configurado o meu semicondutor? Meu semicondutor está o anodo conectado no ground
e o cátodo no positivo, na malha, numa VCC qualquer. Lembra que vocês pegam a ponteira vermelha que tem tensão e conecta no ground, e a ponteira preta você vai conectar lá na malha? Aquele valor que dá lá, porque nesse momento você está polarizando diretamente o semicondutor. E por conta disso você vai imprimir um valor para você no display do DMM, Digital Multimeter, perfeito? E aí prover o quê? Prover aqueles valores que vocês veem lá. Tomem cuidado, para que vocês não possam tomar decisões erradas com esses valores, perfeito? Tem a ferramenta do mestre Carlos Quiceno, que são os DOCs, né, que ele desenvolveu, está no stand dele lá, que facilita bastante essas medições para nós, né? Então, basicamente, um conector padrão V8, nós temos 5 terminais por padrão, que é GND, ID, DP, DM, temos o quê? Ground e o VCC, que nesse caso aí é chamado de VBus, perfeito? Temos outro tipo de conector também, que nesse caso, ele é o conector tipo C. E quais são as semelhanças e diferenças desse conector aí? Vamos lá. VBus, mesmo funcionamento, perfeito? Nós temos D+, e D-. A função principal é transferir dados. Também não muda. Então, quando nós vamos efetuar medições, tá? Nós vamos primeiro aonde? VBus, vamos em DP e DM. Geralmente, quando tem uma falha de carga aí, né, eu tenho que primeiro o quê? O smartphone, ele conversa com a gente a todo momento. A gente estuda para interpretar a linguagem dele. Quando você conecta o carregador, o aparelho aparece algum tipo de imagem, aparece o raiozinho, nos Motorolas aparece a bateria e não aparece o raio dentro da bateria. Então, são sinais que ele está comunicando com a gente. Conectei o carregador, apareceu um ponto de interrogação, de exclamação, um termômetrozinho. O que ele está querendo dizer com isso? Cabe a nós estudarmos para poder interpretar essa linguagem que ele quer, que ele está se comunicando com a gente. Não é isso? E aí, nesse caso, acabam um pouco as semelhanças de VBus, D+, e D-. Aí eu vou ter, nos aparelhos mais top de linha, né, Leandro? Eu tenho aí TX, RX para transmitir imagem em alta resolução e geralmente não é utilizado. Exato. Esses terminais de RX e TX. O conector já de tipo C, ele vem já para várias aplicações. Já vem para várias aplicações. Hoje na verdade, ele vem para ser universal. Isso aí. E então, algumas linhas às vezes estão ausentes, mas depende a funcionalidade do smartphone. Quando você vai efetuar a medição lá, está dando OL. Exato. Aí você pega o esquema, ela não tem ligação com nada. Não tem um circuito integrado que controla talvez uma conversação por HDMI, Isso por alguma coisa, um acessório, né? Justamente. E também é legal também a parte da polaridade, né? Que ele não tem polaridade, por isso que às vezes ele tem de um lado e de outro. Né? Tanto é, bem lembrado, que você tem algumas malhas que são ligadas simetricamente. Por exemplo, o VBus. A VBus é ligada simetricamente. Se vocês forem pegar esse doczinho, esse doc teste, ele está ali, ó, A1, A2, A3, tá vendo? Então, se vocês forem virar esse doc, está lá B1, B2, B3, tem terminais que são ligados simetricamente. VBus é simetricamente, D+, e D- é simetricamente. Esse doc do Carlos Quiceno é bom porque você não precisa, ó, ele vai estar separado. Ele vai estar sempre todas as linhas na mesma posição e ali você vai simulando ali, vai apertando os botões e aí já vai te dando ali. Nós vamos hoje fazer uma apresentação com isso agora, já logo depois do Mário Barrios, nós vamos, antes do almoço, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha das ferramentas do Carlos Quiceno, que está com o stand aí. Show. E aí vocês percebam que, olha só, na parte de baixo, eu tenho na parte de cima, eu tenho as malhas, os terminais, as malhas e a descrição dessa malha. Embaixo, percebam que eu tenho lá também, ó, conector de carga, ó lá, eu tenho um OVP. O que é o OVP? Nós vamos falar Over Voltage Protection, uma proteção contra sobretensão. Então, ele está configurado ali para uma determinada tensão de entrada. Vamos dar um exemplo, geralmente está configurado para 5.9. E aí, o que acontece? Quando você põe um carregador que está dando 6 volts aí, você passa a tensão, né? Ele corta bloqueia a saída para proteger o restante do circuito. Perfeito?
Então, tem que ficar ligados nisso daí, ó. Eu tenho o conector, tenho aqui o Over Voltage Protection, e aí, se eu for voltar, olha lá, eu tenho o conector, tenho o OVP aqui, que é o Over Voltage Protection, perfeito? Eu vou liberar para... Anotem aí as dúvidas, aí no final aí eu libero para vocês fazerem umas perguntas aí, perfeito? Para que a gente não possa perder o foco, porque é muito curta aqui a apresentação e tem bastante coisa para passar para vocês. Então, perfeito. Então, VBus, D+, e D-, nesse caso aí, ele é ligado simetricamente. Eu tenho um ponto importante também aí, que é o CC1 e CC2. Esses não são ligados simetricamente. Perfeito? O que significa CC1? Está aí, ó. Lê para mim aí, quem está conseguindo enxergar. Canal de configuração. Canal de configuração de quê? Ele que vai negociar qual que é a corrente que ele vai liberar para que aquele smartphone possa carregar. Perfeito? Então, aí já começa a complicar um pouco para quem não acompanha a evolução. Geralmente, nesse terminal, eu tenho que verificar para onde que ele vai, porque Android, pessoal, às vezes vocês podem fazer uma pergunta assim, e eu não costumo responder. Existem coisas que são óbvias, mas existem coisas que nos Androids muda constantemente. E você afirmar alguma coisa no Android, é 100% isso, é bem perigoso. Por quê? Pode ser que numa outra arquitetura aquilo mudou. Né? E aí vocês pegaram uma arquitetura que aquilo que eu estou falando é diferente do que eu estou falando e pode gerar conflito na mente de vocês. Perfeito? Então, eu nunca afirmo 100% em Android, não consigo afirmar certas coisas 100%. Eu ponho aí, ó, 80% de certeza, deixo sempre 20% na margem. Android, eu costumo dizer que quem repara Android, repara tudo, porque Android realmente é bem louco, porque são várias arquiteturas, né, cara? Existem muitas semelhanças, sim, mas existe também muitas arquiteturas diferenciadas, mas tem coisas que não vão mudar, e esse é o foco de um treinamento intermediário, mostrar para vocês ali como que funciona, de onde vem, para onde vai, para que vocês possam ter noção e poder, pelo menos, iniciar uma análise. O foco do meu treinamento não é reparar aparelhos. Porra, cara, vou lá, como é que o foco não é reparar aparelho? O foco do meu treinamento em si é o diagnóstico. Se você vai em busca do diagnóstico, obviamente que você vai reparar. A gente chegou num diagnóstico que a CPU queimou, está em curto. Tem como eu fazer a substituição da mesma? No treinamento intermediário, a gente até aborda a parte de solda, mas não. Então, o que acontece? Chegamos no diagnóstico, pronto. Você tem que ter um diagnóstico para o seu cliente, coerente. Porque se você começar a inventar, hoje em dia tem uma assistência do lado da outra. Vai pegar esse aparelho que saiu da sua assistência e vai levar para a assistência do lado. E se a assistência do lado provar por A mais B que o que ele está falando está certo, o que você está falando está errado, já era. Melhor marketing é o boca a boca, e o pior também. Então, fiquem ligados quanto a isso daí. Perfeito? Então, mais para frente, vocês vão começar a entender o que eu quero dizer. Por que a gente tem que entender o funcionamento de as diferenças, as semelhanças? Isso faz com que a gente progrida gradativamente. Perfeito? Um ponto aqui que eu não falei é o seguinte, ó. Lá em cima, está escrito assim, ó, valor de referência genérica. Eu mencionei aqui anteriormente que esses valores de referência são provenientes da onde? São provenientes dos semicondutores, que por padrão, geralmente, né, eles estão o quê? Polarizados de forma inversa no sistema, no circuito, no caso. E aí, nesse caso, o valor de referência, se eu estou aqui com A50, se eu tenho um A50 e faço a medição e pego aqueles valores de referência do A50, eu tenho que ter outro A50, né, bom, para que eu tenha aqueles valores aproximados ali, levando que eu tenho que levar em consideração que a escala de semicondutores, ela não é uma técnica 100%, perfeito? Então, ela tem aí uma tolerância aí de 30% a 40%. Eu falava que tinha uma tolerância de 20%, mas em alguns casos vocês vão ver que ela tem uma tolerância de 30% a 40%, e nesse caso, qualquer técnica, qualquer ferramenta que tenha uma tolerância tão alta assim, nunca vai ser de precisão.
Ajuda bastante? Sim, ajuda bastante. E nesse caso aí, o que seriam esses valores de referência? De tanto medir, de tanto medir, de tanto medir, vocês vão ver que os valores, eles sempre estão enquadrados entre 300 e 800. Se eu pego lá o famoso A50, eu sei que a malha V-Bus, ela tem que ter valor de referência, certo? Uma malha V-Bus tem que ter valor de referência. Eu tenho certeza disso. Mas eu não tenho valor de referência. Qual é o valor de referência que eu vou utilizar? O valor genérico, de 300 a 800. Eu sei que tem ligação do conector de carga com alguém, certo? Tomem cuidado, porque desses aparelhos que vocês têm o dockzinho de carga ali embaixo, eu tenho o dock de carga, tenho o flex, que leva até a board principal, e lá eu tenho semicondutores. Tomem cuidado, por quê? Porque em alguns docks vocês têm diodos. E esse valor de referência que vocês têm, muitas das vezes, não é do OVP, lá que está na board principal. Ele é do semicondutor que está no dockzinho. E isso pode enganar vocês. Como assim, Fagner? Pode me enganar? Agora eu estou ficando confuso. Por quê? Vamos lá. Se você tem um dock que tem um semicondutor, tem um diodo no dock, e você faz a medição lá, e você tem valor de referência, pô, tá bom. Opa, tem certeza que tá bom? Por quê? O flex pode estar cortado, mas eu não tenho um semicondutor lá embaixo no dock, vai te dar valor de referência. E aí o que você vai fazer? Ficar rodando no vazio. Se equivoca no diagnóstico, né, Fagner? E muitas vezes eu falo assim, os valores de referência ajudam, mas não são tudo, não é tudo. Muitas vezes eu falo, professor, eu já medi tudo. Tudo o quê? Tem certeza? Tudo. Ele pegou aquela imagem que ele viu na internet e falou 300, 500, 300, 500, 400 e tchau. Eu sempre digo, valor de referência é para saber se eu estou conectado ou desconectado, se eu tenho um curto ou uma fuga. Isso e aí. E isso nós temos que tomar como base. Não acreditar que, professor, eu já medi tudo. Ou seja, valor de referência você não mediu? Quase nada. Não mediu quase nada. Existe muita coisa além disso. Existe muita coisa aí. É para que você possa ter... É uma sequência. É o primeiro passo, porque é importante. É o primeiro, às vezes não é porque ele não mede nada que não é importante. Ele é 1, 2, 3. Para mim saber, bom, primeira coisa, uma linha que está conectada, vamos dizer, eu com o Fagner estamos conectados conversando aqui. Temos um valor, temos uma referência. Né? Agora, você quer medir um valor que vai ter uma referência e não tem ninguém aqui, como vai falar com o Fagner? Vai estar o L, aí já às vezes o primeiro passo é um filtro, então o primeiro passo não é menos importante do que o último, né? Eu costumo dizer que é uma sequência, um protocolo de análise, cada um faz de um jeito, a sequência de análise, cada um fala de um jeito. Então, nós já verificamos que eu tenho aí o quê? O V8 e o tipo C, perfeito? O que vocês vão achar nos Androids é justamente isso daí. Perfeito. Vamos falar do OVP. Né? Aí já entra aquilo que eu falei inicialmente, que eu tenho que entender o funcionamento de cada componente, step by step, o passo a passo. Como que um OVP se comporta? Se eu estou numa malha V-Bus e encontrei um circuito integrado ali, naquele percurso, eu tenho que saber qual que é o funcionamento desse componente. Eu tenho que saber quem que é a entrada, quem que é a saída, enfim. Certo? Eu já falei para vocês que o OVP é o quê? Over Voltage Protect, uma proteção contra a sobretensão. Se vier uma tensão acima do que ele está configurado, ele vai cortar a saída para proteger o próximo circuito. Perfeito? Muitas pessoas desprezam o coitado do OVP. Porra, é o OVP, é tranquilão, de boa. E quando, na realidade, não é assim. O que o pessoal geralmente faz quando o OVP está com falha? Faz o jumper, aí. Bota um Leandro lá, né? Outra vez? Certo? Bota um Leandro lá. E aí o que vai acontecer? Você tirou a proteção do aparelho. Isso é um perigo. Agora, nos aparelhos mais novos, vocês vão fazer o jump e o aparelho não vai funcionar. Quem que já fez o teste aí? O aparelho não funciona. Por quê? Olha só, na imagem de cima, eu tenho um circuito ali.
esse circuito é chamado de circuito característico desse componente. Qual é a nomenclatura desse componente? KTS 1681. O engenheiro tem um sheet, tem uma folha de dados. Quando vocês comem o MC Donald, né? E aí vocês chegam lá, comem um MC Donald aqui e ali, em outro estado. É a mesma coisa, porque ele tem uma ficha técnica. A carne tem o mesmo peso, né? É tudo feito do mesmo jeito. Assim é o componente, entende? Então, eu tenho um circuito característico. Porém, na hora da fabricação, dependendo do valor daquele aparelho, o engenheiro despreza algumas coisas ou burla alguns componentes, certo? Porque também o cheat, ele te diz que você pode fazer algumas manobras para que você possa botar um circuito mais simples do que ele indicou para você. Então, percebam aí no OVP que eu tenho ali, ó, eu tenho entrada, certo? Eu tenho out de saída, e a saída geralmente vai para um circuito integrado de carga. Vamos botar assim, esquece nomenclaturas. Para quem quer aprender Android, esqueçam ficar focado em aprender nomenclatura, ela vai vir com o tempo. Porque nos Androids as nomenclaturas mudam, e se você não entende como que funciona o funcionamento, se você não entende, você não vai evoluir, não vai progredir, porque você vai ficar preso naquelas siglas. Aí você vai procurar uma malha primária secundária, e aí aquela malha está com a sigla num aparelho, e chegou outro modelo de aparelho, a sigla mudou, mas o funcionamento é o mesmo. Porra, e se eu fiz curso lá na Tech Channel com o Fagner, eu vou saber identificar essas malhas independente da sigla dela. Perfeito? Então, perceba no circuito característico aí, que eu tenho aqui, ó, olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, a saída vai para o CI de carga, e olha só, o PMIC pode cortar a saída do OVP, nesse circuito característico. E, geralmente, nesses aparelhos aí, não é utilizada essa função. CTRL, Control. Olha lá. Quem que pode também cortar a saída do OVP? Processador pode cortar a saída do OVP. Ah, faz um Leandro lá, faz um jumper. Certo? E aí, nos aparelhos mais novos, não vai funcionar. Claro que tem os circuitos que a gente faz aí, né, que burlam isso daí. Uma dica que eu dou para vocês. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil achar o OVP. Mas não desprezem tirar o OVP e botar um jumper direto. Qualquer aparelho, vocês vão encontrar um diodo chamado diodo Zener, diodo TVS. Botem pelo menos um diodo em paralelo ali. Você não faz o jumper? Daqui para cá não tem um jumper? O que o pessoal faz? Faz um jumper daqui para cá. Em alguns aparelhos vai funcionar. Vocês vão botar um diodo pegando aqui, ó. Tu não ligou aqui? Tu vai botar um diodo em paralelo aqui para pelo menos proteger alguma coisa. Você não vai desprezar totalmente a proteção. Então, pelo menos bota um diodo lá por proteção. Não deixa sem proteção, não. Perfeito? Então, esse aqui é o circuito característico do OVP, Over Voltage Protect, que geralmente nesses aparelhos mais novos não utiliza o quê? O PMIC, ele não tem poder algum no OVP, nem o processador tem poder algum no OVP. Perfeito? Então, fiquem ligados quanto a isso daí. Embaixo, eu tenho um circuito, olha lá. VDET já está OL, B1. Então, eu tenho lá, B1 é o quê? B1 é o nome do pad, né? Daqueles padzinhos BGA lá embaixo. Certo? Então, tem lá, VDET já não é utilizado, e vocês percebam que a configuração, ó, mudou um pouco dessa configuração. Mas se vocês forem pegar a folha de dados, vocês vão verificar que no controle aqui, ó, ele botou um resistor aqui de 100K. Esse resistor, que está uma parte ligado no circuito e outra no ground, é um resistor de que, ó, pull down, puxa para baixo. Se eu tenho um resistor ligado na malha e conectado no VCC, eu tenho um resistor de pull up, puxa para cima. Está entendendo? Então, aí vocês começam a ler. O que eu prezo nos meus treinamentos? O que significa leitura e interpretação de esquemas elétricos? Vamos lá. Quando eu falei para vocês ali que o 5004 é o quê? Um circuito integrado. U é o quê? A sigla do circuito integrado. R é a sigla de resistor. Então, se eu identifiquei aqui, ó, se eu identifiquei U é o circuito integrado, C é capacitor, R é resistor, D é diodo. Opa, eu estou lendo esquema.
Agora, interpretar é entender o funcionamento de cada componente. A gente faz um marketing, às vezes, que as pessoas falam assim, marketing agressivo. Como que você vai reparar placas eletrônicas sem entender eletrônica? Eu falei isso daí, botaram lá nos comentários, não sei nem se a pessoa está aí, eu respondi com maestria. Provavelmente, muitos aqui fazem churrasco final de semana em casa. Você tem um método para fazer aquele churrasco. Não necessariamente você precisa ser um churrasqueiro profissional. A maioria troca lâmpada. E não necessariamente precisa ser um eletricista formado para trocar uma lâmpada. Concorda comigo? Você tem um método. O ponto da carne que eu gosto, bem passada, mal passada, chegou a escorrer aqui, não. Está com hambre. Sangue. Fome. Fome. Né? Beleza? Então, você tem um método para aquilo, assim como nós temos um método para ensinar vocês. Agora, veja bem, até o treinamento intermediário, você precisa entender de eletrônica? Se souber, show, você vai acelerar teu processo. Se não souber, eu vou te apresentar os componentes e, a partir daí, de um treinamento intermediário para um avançado, é obrigação você entender de eletrônica. Porque você vai ter que começar o quê? A interpretar aqueles circuitos. Exatamente. Perfeito? E Fagner, sim, ressaltando mais um ponto de vista interessante do que você fala, às vezes um engenheiro eletrônico sabe muito de eletrônica e porém não sabe reparar um telefone. Porque também é uma especialização. Sim, claro. Ele vai ter uma facilidade, mas não que ele repare. Não que ele repare. Então, porque também existem procedimentos, manuseios, ou que seja necessário para você reparar uma placa de smartphone. Justamente. Vai facilitar o caminho dele? Vai, porque ele vai pular a etapa de ler, compreender e saber funcionar. Mas, acima de tudo, ele tem que saber o quê? Reparar. Porque não adianta ele não saber trocar um circuito integrado. Justamente. Adianta você achar a falha e não poder seguir. Porque não tem o quê? Habilidade. Então, tudo é a soma do processo. A leitura, a interpretação, o manuseio, a troca, e isso que... Assim como a Michele falou, né? Para você ser um cirurgião, você tem que fazer o quê? Faculdade de medicina. Você se forma o quê? Clínico geral. Sim. Quer uma especialização? Depois você faz sua Quero especialização. iniciar em smartphone. Professor Adeilson. Quero consertar iPhone. Professor Guilherme, professor Leandro Jumper. Certo? Android, Fagner Freire, Guinage, e assim vai. Beleza? Aí é o nosso IFPMIC. O IFPMIC, ele é conhecido, uma das funções do IFPMIC é carregar a bateria. Então, ele é conhecido como CI de carga. É vulgarmente conhecido como CI de carga porque ele tem essa função. Ele é conhecido também, né, mais a fundo, como Power Management de frequências intermediárias. Ou também conhecido como eu pus aí, Interface PMIC. O que seria uma interface? Certo? Essa mesa é uma interface entre eu, Leandro e Michele. Essa mesa é uma interface. Perfeito? Então, interface é algo que está no percurso. E o IFPMIC está no percurso entre VBus, OVP e PMIC. Perfeito? Por isso que ele também, dele vai prover a malha primária secundária, que é conhecido também a malha primária. Isso daí eu explico nos meus treinamentos. Fagner, é malha primária. Tá, se você, olha só, aqui eu tenho V-Battery, rapidamente, tá? Não é o foco aqui. Mas V-Battery é o quê? Uma malha primária, certo? Malhas primárias, o que são malhas primárias? Malhas primárias são malhas que aparece tensão ao conectar a bateria, ponto. Então, eu tenho aqui, V-Battery, que é a tensão que provê da bateria. Acho que está dando retorno. Essa tensão é chaveada nesse circuito integrado aqui. E daqui vai prover a V-BAT_CIS. Essa tensão V-BAT_CIS é uma tensão de sistema. Mas quando eu conecto a bateria, vai aparecer V-Battery, eu tenho tensão aqui, e quando eu conectar a bateria, eu tenho tensão aqui. Então, essa malha é uma malha primária também, concordam comigo? Perfeito. Agora, como eu classifico e faço subclassificações? V-Battery é uma malha primária principal, porque ela provê do power, da PS, Power Supply, principal. E aqui, ela já não provê da bateria, ela provê da onde? A origem dela agora é o IFPMIC.
Mas é malha primária? É. Porra, se o próprio engenheiro mudou o nome da malha, eu vou falar que é a mesma coisa? Concorda comigo? É malha primária? Concordo com vocês. É a mesma coisa? É igual, mas é diferente. Beleza? Então, o IFPMI, que é conhecido como CI de carga. Esse material, eu vou deixar um QR Code para que vocês possam escanear, entrar no grupo lá de WhatsApp, eu vou disponibilizar para vocês lá esse material. Fiquem tranquilos. Perfeito? Se quiser tirar foto, né, para espantar lá mais tarde os mosquitos no hotel, pode tirar foto também. Beleza? Aí eu tenho, ó, o nosso PMIC, que é o Power Mange. O PMIC é o Power Mange. E ele é dividido, nesse caso aí, é um exemplo de um A50, eu tenho ele dividido em 3 partes. Parte 1. Parte 1, eu tenho aqui, ó lá, o 5005-1, eu tenho a parte dos books. O 5002, a parte dos LDOs. E aqui eu tenho a parte de controle. Então, esse circuito integrado, todo essas malhas entrando e saindo, esse nome de malha, tudo é Power Mange. Ele é dividido em 3, ó. Parte 1, parte 2 e parte 3. Perfeito? Nós não vamos nos aprofundar muito no Power Mange, porque nós não temos tempo para poder abordar o Power Mange. Mas o Power Mange dele provê as tensões secundárias. O que são tensões secundárias? Tensões secundárias são tensões que aparecem pós-power. Ponto. As pessoas acham que somente a carga é o quê? Conectar o carregador, vai ter tensão na VBus, vai para o OVP, do OVP vai para o IFPMIC, pum, a mágica acontece. Hoje em dia, está um pouco diferente. Tanto é que acredito que a grande maioria sabe que D mais e D menos influencia na carga. Né? Se eu tenho falha em D mais e D menos, vai influenciar na minha carga. O porquê que vai influenciar na minha carga? Porque hoje em dia, eu tenho chamada, e não é que hoje em dia, eu tenho protocolo de carga, não é hoje em dia. Né? O QC, que é o Quick Charge, ele é um dos pioneiros, para não dizer o pioneiro, em carga rápida. Aí cada fabricante vai falar de um jeito, fast carga, carga rápida, enfim. O Quick Charge foi desenvolvido pela Qualcomm, e só com arquiteturas, componentes da Qualcomm, você vai ter essa tecnologia Quick Charge. Perfeito? Hoje em dia está bastante disseminado e conhecido também, que é o PD, Power Delivery. Isso é um protocolo de carga. Então, nos aparelhos mais antigos, você conecta o carregador, tem tensão, segue aquela sequência, está de boa. Mas hoje em dia, o carregador, para que possa ativar a carga rápida, ele se comunica. O carregador se comunica com o smartphone e vai negociar qual que é a potência que ele vai liberar. Como que nós podemos estar testando isso daí? Esses charges de bancada aí, vocês percebam, ó lá, que eu tenho aqui, ó, QC 3.0 e PD, Power Delivery e Quick Charge. Eu posso fazer alguns testes para verificar. Um aparelho ele pode carregar com carga rápida e não carregar no modo normal. Sabiam disso? Às vezes ele carrega no modo normal, mas não ativa a carga rápida. E aí, de acordo com essas análises e do pouco que eu falei aqui, vocês já começam a entender. Pô, calma aí. Qual é o caminho que percorre isso daqui? Pegou a visão? Então tem que ficar ligado quanto a isso daí. Perfeito? Esse USB Charge aí eu consigo fazer alguns testes interessantes. Qualquer tipo de equipamento aí que eu tenha, qualquer equipamento, técnica que eu tenha, eu sabendo aplicar no momento certo, eu consigo obter isso nas minhas análises e um futuro diagnóstico. Também hoje em dia temos o carregamento por indução. Olha lá, carregamento que a pronúncia é TI, né? TI. Carregamento TI. Então, olha só, vejam bem, eu não tenho, nesse exemplo que nós demos aqui, nós temos o IFPMIC, que tem a função de carga, eu não tenho uma malha VBus. Então, vejam bem, se eu tenho um carregador que carrega por indução e não carrega pelo cabo, opa, o circuito integrado de carga está funcionando, pelo menos em partes. Se ele carrega pelo cabo e não carrega por indução, opa, eu vou pegar o quê? Eu vou analisar aquele caminho que vem pelo cabo. Se não carrega por indução, eu vou pegar aquele caminho que vem pelo carregamento por indução. Está entendendo? Vocês têm que traçar, primeiro, uma linha de ação. Vocês não podem pegar o smartphone e tentar achar o defeito. Utilizar a técnica do Daniel San.
tira componente, bota componente, tira casaco. Eu sempre falei assim, em todos os meus cursos eu falo isso. Mais vale você 1 hora medindo, que você vai passar 1 minuto soldando. O dia que você tiver 1 hora soldando e 1 minuto medindo, Tá então não está errado. no caminho certo. Eu sempre levei isso como uma base para mim. Eu gasto a ponta do multímetro, mas eu não gasto a minha ponta do ferro de solda nunca. Aí depois vai pensar que a placa é travesseiro, porque ela estufa, né? Vai querer deitar. Aí complica, certo? Então, olha só, vejam bem. Tomem cuidado. Se puderem ter um desse daí para poder... Porque vocês podem ter um carregador, né? Um carregador Quick Charge ou um carregamento PD, um carregador para cada coisa, mas aqui tu já tem 3 tipos de carregadores. Tem um carregador normal, um QC e um PD. Então, você consegue fazer os testes. E se você pegar um USB Charge desse que tenha uma indução, porra, tu consegue efetuar 4 testes sem abrir o aparelho, mano. Pegou a visão? Agora, o pessoal assim, ó, isso aí, poucos sabem. As pessoas desprezam isso. Às vezes dá 50%, desliga o aparelho, dá 20% quando liga novamente, ele não consegue te dar uma porcentagem correta. Todas essas informações, hoje em dia, você tem aí, né, Leandro, nos iPhones, você tem o log, né? Através do software, né? Sim, você consegue ler. Ler a instrução da bateria, né? Você consegue ler, fazer essas coisas. Nos Androids ainda não... Não existe. Eu desconheço. Existe um código, às vezes, um asterisco, 2, não sei o quê. Sim, esses mas códigos... não são todos. Mas né? não é igual o modo purple, que tu digita uma linha de comando lá e te dá... Exato. Provavelmente isso para os Androids Deve deva existir, ter, mas não, a gente não tem o código ninguém aberto. sabe. Né? Perfeito? Então, as informações da bateria são gravadas nesse arquivo aí, ó lá, batterystats.bin. Qualquer porcentagem que incrementa ou decrementa vai gravando ali. Por isso que eu falo, uma falha de carga pode ser software? Por protocolo de manutenção meu, um aparelho que não carrega, primeiro eu faria o software. Só que a gente entende que existe alguns empecilhos de fazer o software, né? Porque tenho dados do cliente, a minha vida está aí. Porra, cara, tá maluco. Né? Nada mudou. Então, eu posso, tem um jeito de vocês calibrarem a bateria de vocês, excluindo esse arquivo. Só que para que eu possa calibrar a bateria, eu excluo esse arquivo como? Eu posso estar roteado, se eu estou roteado no Root Explorer, eu posso ir direto deletar esse arquivo. Fiquem tranquilos que esse arquivo vai ser, ele é um arquivo de log temporário, ele vai ser criado novamente, certo? E aí o que vai acontecer? Se vocês tiverem root, vocês podem excluir ele diretamente pelo Root Explorer, ou tem alguns softwares, que é lá, o Battery Calibrate, o LSpeed também tem que ter root, e o Battery Guru, certo? Só que para que vocês possam excluir esse arquivo, vocês têm que carregar a bateria 100%. O ideal seria que ela tivesse 2 horas carregando. Carregado 100% e ficar umas 2 horas. Você exclui esse arquivo e tira o carregador e deixa a tua bateria descarregar por completo. E depois você carrega novamente. Se a falha persistir, aí você tem que verificar. Isso daí são para casos de uma análise mais a fundo. O que eu estou falando para vocês é que vocês têm que entender o seguinte: quanto mais ferramentas e técnicas vocês tiverem na hora de uma análise, melhor. Por quê? Vocês têm que saber qual é o momento que vocês vão aplicar. É um jogo de carteado. A falha é o jogo. Técnica e ferramentas estão na manga. Então, eu vou utilizar essas técnicas e essas ferramentas no momento certo. Só que nada adianta eu ter uma porção de ferramenta de ter técnica se eu não sei utilizar e o momento que eu vou implantar. Esse é o foco de um treinamento, te direcionar. Perfeito? Diante de falando de técnicas e métodos, certo? Vamos seguir mais um pouquinho? Mais 5 minutos. Show. Ó, tempo é curto aqui, mas aí tem essa técnica aí, eu vou falar rápido aqui, tá? Essa técnica que eu desenvolvi, que é uma técnica chamada de MOARC. Essa técnica é uma técnica para que vocês possam orientar o estudo de vocês, para que vocês possam organizar justamente isso que eu acabei de falar. Vocês pegam essas informações e vão jogar isso da onde? Uma receita de bolo, como que funciona? Né?
Tu pega tanto de ingrediente, tu joga aqui, outro tu tem que untar para não agarrar o bolo, porra, né? Cozinheiro. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar todas essas informações que você obtém aí, isso daí pode ser informação de qualquer lugar, e você vai incluir nessa técnica. O que significa essa técnica desenvolvida por mim em MOARC? Mapeamento orientado avançado de resolução contínua. Vou passar rápido porque... No mapeamento, nesse momento, nós vamos reunir todas as ferramentas e técnicas e todas as informações. Por exemplo, o OVP, como que ele funciona? Tem essa informação. Qual que é a ferramenta que eu vou utilizar para poder medir tensão? Posso utilizar um multímetro, certo? No multímetro eu posso medir tensão, corrente, resistência, utilizar a técnica de condução direta, condução reversa, a escala de microcorrente, perfeito? Vou também utilizar a fonte para aquele tipo de procedimento. Com a fonte, eu posso medir tensão, injetar tensão, corrente, posso utilizar ela como fonte auxiliar. Medir tensão com a fonte? Pode. Se vocês botarem a fonte de vocês em 0 volts e botar lá no circuito lá, a fonte, se você tem uma boa fonte de bancada, você vai ter um bom voltímetro. Ela vai te imprimir a tensão ali. Tanto é que nas fontes, você tem a opção chamada de OVP também. Over Voltage Protect, para quando você esbarra ali ou está medindo uma tensão que é maior do que aquela, se você tiver com o OVP ativo, ele vai cortar a saída para que você não possa queimar. Perfeito? E eu tenho também o osciloscópio. Em qual momento eu vou implantar o osciloscópio? Para o que eu estou analisando. Né? Então, percebam que você tem que saber o que você está fazendo para saber qual tipo de ferramenta e técnica que você vai utilizar. Eu vou medir sinal AC, DC, protocolos, vou usar um gerador de funções, enfim. Ali eu tenho algumas perguntas que são feitas. Eu tenho que me fazer. Quais são essas perguntas? Isso é uma técnica desenvolvida também por mim, um troubleshoot mental. O que é? No nosso exemplo de não carrega, eu tenho que me fazer as seguintes perguntas. Eu tenho VCC, uma tensão positiva qualquer? Eu tenho GND, porque a corrente precisa circular. Qualquer circuito precisa de alimentação. Eu tenho in, entrada. Eu tenho out. Eu tenho N, enable. Eu tenho controle. Nem todo circuito vai ter controle, comunicação em 2C, não vai ter enable. Então, por isso que eu estou falando, vocês têm que entender o que vocês estão analisando para saber aonde que é a entrada, aonde que é a saída, quem que é a alimentação. Pegou a visão? Aqui eu tenho, de orientado, e vamos traduzir isso para quê? Vamos traduzir isso para origem, percurso e destino, que também é uma técnica desenvolvida por mim, uma técnica de raciocínio lógico. Então, eu tenho um circuito aí que nós acabamos de ver, né, que é uma arquitetura básica de um smartphone, de setor de carga de um smartphone, e aonde VBus vai ser minha origem, a saída do OVP vai ser meu percurso, e eu tenho lá, na saída do IFPMIC, o destino. O destino seria quem? A bateria. Perfeito? Avançado. Iremos traduzir isso para avançar quando progredir nas medições. Estou acelerando agora que eu já estourei. Perfeito? Então, olha só. Como que nós vamos avançar? Tenho tensão? Tenho 5.0? Tenho. Avanço. Na saída do OVP, tenho 5.0? Avanço. Na saída do IFPMIC, tenho aproximadamente 4.2? É hora de avançar. Na saída chaveada do IFPMIC, eu tenho 4.2? É hora de avançar. R, resolução. Vamos traduzir isso para retroceder quando regredir nas medições. E aí nós temos a mesma arquitetura. Tenho 5.0 em VBus? Avanço. Tenho, na saída do OVP, 5.0? Avanço. Tenho 4.2 na saída da bateria? Eu retrocedo, mas calma. Tenho uma exclamação aí. Tem 4.2 em VCIS? É hora de regredir. Está entendendo a técnica, o raciocínio lógico? Então, são técnicas de raciocínio lógico. Eu estou correndo, mas lá no grupo lá eu vou lançar para vocês alguns links de vídeos meus no YouTube que vai fazer com que vocês entendam e depois eu me comprometo a fazer uma live com vocês para explicar mais devagar essa parte do MOARC. C, contínua. Vamos traduzir isso para continuar quando evoluir nas medições. Tenho 5 volts em VBus? Avanço.
Tenho 5 volts em OVP? Avanço. Tenho 4.2? Avanço. Tenho 4.2 IVCs? Avanço. Minha falha pode estar em DM, DP, pode estar no próprio IFPMIC, pode estar na minha bateria, como pode estar no OVP. Lembram do OVP? Às vezes eu tenho tensão na saída do OVP e eu tenho falha no OVP. Aí é o IFPMIC. O que eu vou fazer agora, eu vou acelerar, porque aqui são pontos que vocês vão medir, tá vendo? Para que vocês entendam como que vocês vão medir o IFPMIC. Esse é o funcionamento do IFPMIC, como ele se comporta e as aferições que vocês têm que fazer ali. Eu tenho aqui o teste 2, que aí eu já começo injetando tensão no conector da bateria, e aí eu vou fazer esses outros testes aí. Certo? Para terminar aí, ó, seria uma análise de resumo mais detalhada de como se comporta divisão explodida lá, ó. Todas as malhas relacionadas à carga são essas daí. Olha lá, tá vendo? Perfeito? Gostaria de explicar para vocês passo a passo, mas tem que respeitar os próximos, né? Mas esperar só terminar essa apresentação para que vocês possam entender que todas essas malhas estão relacionadas ao start do aparelho, algumas estão relacionadas ao start do aparelho e a maioria aí à carga do aparelho. Perfeito? Gostaria de explicar para vocês aí o funcionamento de malha por malha. Infelizmente o tempo é curto, mas eu agradeço, Leandro, pela oportunidade de estar aqui e agradeço a atenção de vocês, de cada um de vocês. Ok. Uma salva de palmas. Parabéns, professor. Vejam que Android, sim, às vezes, que nem diz o Fagner,